Um bom dia a todos e boa tarde, porque já é meio-dia e pouco. Hoje nós vamos falar sobre os riscos da escolha da tributação. Um assunto extremamente importante, muitas vezes é tratado pelas empresas no início do ano, mas aproveitando este momento de pandemia, onde as empresas terão que pensar muito, num futuro muito próximo, da sua tributação, porque as empresas sofrerão muita dificuldade, então elas precisarão de realmente se planejar, e para isso nós vamos abordar aqui os riscos na escolha da tributação. Pois bem, nós vamos dar início a essa conversa falando das empresas do Simples Nacional. É muito comum a gente encontrar os empresários que logo de cara entendem que o Simples Nacional é a melhor tributação. Pois bem, não é bem assim. Não é bem assim porque o Simples Nacional é dividido basicamente em 5 tabelas. E nós temos que saber qual é a alíquota à medida que a receita bruta anual vai atingir. Então nós temos que fazer um planejamento disso. Qual é a nossa pretensão de fazer a nossa empresa faturar durante aquele ano? Bom, nós imaginamos que ela vai faturar 1 milhão, que ela vai faturar 2 milhões, ou que ela vai atingir o topo da tabela, que é de até mesmo 4.800. Por que eu estou abordando este assunto? Porque a tabela, quando ela tem uma receita baixa, ela tem uma alíquota baixa. Quando você tem o primeiro faturamento no início do ano, você multiplica por 12 para saber qual é a faixa de alíquota e vai ajustando mensalmente para você poder, para o fisco não levar prejuízo no início do ano e ganhar muito no final do ano. Então, é assim que funciona. Por exemplo, na tabela número 1, que é a tabela do comércio. A tabela do comércio, ela tem a primeira faixa de R$180 mil com a alíquota de 4%. E a tabela máxima, que é a sexta faixa dessa mesma tabela, a faixa 5, de 1.800 a 3.600, a tributação é 14,30. E aí vem a segunda etapa, que são os empregados. A empresa com muito empregado pode até ser que seja uma boa tabela, mesmo tendo um faturamento alto. Bom, porém, se ela tiver um número baixo de empregados, muitas vezes ela ser o lucro presumido ou até mesmo o lucro real pode ser vantajoso. E ao longo da minha explicação vocês entenderão melhor o assunto. Então, voltando aqui ao assunto. No comércio, de 1.800 a 3.600 eu tenho 14,30 e de 180 mil 4, de 180 a 360, 7,30. Essas tabelas iniciais são muito interessantes para a empresa, porque são alíquotas baixas que quando nós levamos para a aplicação desta tabela, fica muito barato para a empresa. Temos que pensar sempre na folha de pagamento. E a folha de pagamento, a gente tem que levar em conta que o custo global de uma folha de pagamento para uma empresa, a parte patronal, ela custa no mínimo 26%, que são os 20% mais os terceiros. E nas empresas do Simples, essa alíquota não incide. Se eu tenho uma folha baixa, vai ter uma contribuição baixa. E se eu tenho uma folha alta, vai ter uma contribuição alta. Já na indústria, essa alíquota é muito parecida com a tabela do comércio. Ela também, 180 mil, começa com 4,5 e na faixa de 1.800 a 3.600 ela está com 14,70. O grande problema das empresas do Simples começa na tabela 3, agrava muito na tabela 4 e fica quase que inviável na tabela 5. Então vamos descrever a primeira tabela 3. A tabela 3 abrange as empresas de serviços e os aluguéis. E estes valores, os serviços normais, serviços complementares de informática, serviços contábeis, serviços mais diversos. Lá nas tabelas seguintes, vocês vão ver quais são os serviços que estão excluídos desta tabela 3. Mas ela já começa no faturamento de 180 mil anual com 6%. E na faixa de 1.800 a 3.600, a tabela é de 21%. Bom, então vamos parar aí para a gente fazer um comparativo. Vamos imaginar, por exemplo,
uma empresa prestadora de serviço normal que tenha um faturamento de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, nós estamos à alíquota de 21%. Mas essa empresa possui um volume de empregados de 10, de 15, 20 empregados, uma folha de salários de 50 mil reais. 50 mil reais, 26%, nós estamos falando aí em 12 mil reais de contribuição mensal de INSS e terceiros. Bom, mas quando eu jogo esses 3 milhões lá na alíquota do Simples Nacional com 21, eu vou pagar uma fortuna de tributos. Por isso, o grande risco na forma da escolha. Porque vamos imaginar, depois eu vou falar um pouco do lucro presumido, do lucro arbitrado e do lucro real. Mas vamos fazer um comparativo aqui neste momento com o lucro presumido. Nós sabemos que a redução no lucro presumido para serviço é de 32%. E quando eu aplico a redução de 32% sobre o faturamento, eu tenho uma alíquota total de tributos federais na ordem de 11,5% mais o adicional do imposto de renda, que dá 12,5%, 13%, mais o ISS, que pode ser de 2%, de 3% ou de 5%. Bom, eu estou com 13%, mais 5% dá 18%, se for para a alíquota máxima do ISS. Mas a minha alíquota aqui é 21%. Então, claro que o planejamento, o risco nessa escolha do regime de tributação é absolutamente fundamental. Vamos agravar um pouco mais e vamos passar para a tabela 4. Bom, a tabela 4, que é também de serviços, ela começa os 180 mil reais lá com 4,5%. Beleza. Que serviços abrangem essa tabela? Apenas os serviços complementares de engenharia, os serviços de limpeza e conservação e os serviços advocatícios. Mas quando ela atinge a tabela de 3 milhões, de 1.800 a 3.600, a alíquota do Simples Nacional é de 22%. Bom, lá no presumido, com o adicional e tudo, fica na ordem de 13%. Mais o ISS de advogados, que é na ordem de 3%, dependendo do município, mas na sua grande maioria de 3%, nós teremos 16%. E aqui a alíquota é de 22%. Bom, então eu tenho que fazer um comparativo seguinte com a minha folha de pagamento, para ver se vale a pena ser Simples Nacional. Mas a última tabela, que é a tabela 5, a coisa se agrava por completo, que são as empresas de serviço com utilização de mão de obra terceirizada. A primeira faixa de 180 mil reais, faturamento anual, já começa com 15,5%. E a faixa de 1.800 a 3.600, a alíquota é exatamente de 23%. Absolutamente caro, muito complicado. Por que o governo fez essa tabela 5? Essa tabela 5 é relativamente nova. Por que ele fez? Porque ele sabe que essas empresas possuem um grande volume de mão de obra. Então, ele, para compensar e para elas deixarem de ser Simples Nacional e pagarem o imposto do INSS sobre a folha de pagamentos, ele elevou maciçamente esta tabela. Então vocês concluem com essa minha primeira parte da explicação que ser simples, pura e simplesmente, é muito perigoso. Eu também sou contador e muitas vezes muitos escritórios de contabilidade influenciam muito o cliente para ser Simples Nacional. Mas é preciso de ter a empresa de consultoria para poder fazer essa análise junto com o contador, para ver se efetivamente é bom negócio ser Simples Nacional. Agora falando um pouco do lucro presumido. O lucro presumido, resumindo um pouco ele para não ficar muito extenso a nossa live, as alíquotas principais: receita bruta, prestação de serviços, redução para 32%.
para a gente aplicar as alíquotas depois. Eu vou explicar como é que funciona essa aplicação. E no comércio ou na indústria, a redução dessa alíquota é para 8%. Então vamos fazer a conta aqui para vocês bem entenderem. Eu tenho um faturamento anual de R$1 milhão. Prestação de serviço, eu reduzo a base para 32. Então, sobre R$320 mil vai incidir a alíquota de imposto de renda de 15% e a alíquota de contribuição social de 12%. Então, 15 mais 12 dá 27. 27% sobre 320. E o PIS e o COFINS? O PIS e o COFINS é uma alíquota fixa de 3 para o COFINS, 0,65 para o PIS. 3,65. Não é sobre o valor reduzido, é sobre o valor total da receita. 3,65. Que alíquota total dá isso de impostos federais? Aquilo, como eu disse quando estava falando do Simples, na ordem de 13%. 12, 12,5, 13, por causa do adicional. Como é que o adicional é calculado? A receita anual de 1 milhão, dividido por 12, receita aproximada de 100 mil. 100 mil vezes 32 dá 32 mil. Como o limite para aplicação do adicional é de 20 mil, eu abato 32 de 20, encontro 12. Sobre 12 eu aplico o adicional de 10% sobre 12. Isso vai dar uma alíquota total com adicional num faturamento de 1 milhão, 13,2, 13,1, não mais do que isso. Isso é para vocês poderem comparar melhor lá com o lucro, com o Simples Nacional. Se a empresa for de comércio, a conta é muito parecida. 1 milhão de receita, 8%, 80 mil. Sobre 80 mil, 27%. O 15 mais o 12 do imposto de renda e contribuição social. E o PIS e o COFINS continua com 3 mais 65, 3,65. Isso dá uma alíquota total no comércio, aí que é importante vocês terem a noção, de 6% aproximadamente. Com adicional 6,5%, nunca chega a 7%. Quando você pega lá, só que no comércio e na indústria, eu tenho que considerar o ICMS, porque lá no Simples Nacional, no serviço eu considero mais o ISS, eu tenho que considerar o ICMS. Então essa conta tem que ser muito bem elaborada para vocês não levarem prejuízo com o imposto. Eu só fiz a menção nas reduções de 32 e de 8, que são as alíquotas comuns, porque existem outras alíquotas, como para centro diagnóstico de hospitais, existem diversas outras alíquotas, mas o principal é a redução de 32 e de 8, que são, assim, tipo, 90% das empresas brasileiras que adotam o regime do lucro presumido, que vão ter a tributação nesse formato. Antes de chegar no lucro real, eu queria falar um pouco do lucro arbitrado. Muito pouco usado pela maioria dos escritórios de contabilidade, o lucro arbitrado é um lucro presumido um pouco mais caro. Que caro é? Ele tem um acréscimo sobre as alíquotas gerais de 20%. Porque muitas empresas do lucro presumido, ele tem um limite de faturamento anual até 78 milhões. E aí, a partir de 78 milhões, eu sou obrigado a ser lucro arbitrado ou lucro real. E lucro arbitrado, ele tem um acréscimo de 20%, mas ele ainda fica muito mais barato do que grande parte dos tributos e também, especialmente, do Simples Nacional. Quanto à questão do lucro real, o nome por si só já define quase tudo. Lucro real. Todos os tributos eu pago sobre o lucro real. Ou seja, eu compro um produto por 20 mil e vendo por 30, eu pago os impostos federais sobre 10. Eu quero chamar bem a atenção que folha de pagamento não entra na composição do custo do lucro do real para efeito de PIS e COFINS. Ele entra lá sim para bater o lucro para efeito de imposto de renda e contribuição social. Mas para efeito de PIS e COFINS o PIS e COFINS é um imposto muito caro no lucro real, porque
o total das duas alíquotas, o COFINS mais o PIS, somam 9,25. É 9,25 sobre o resultado da sua operação e não inclui muitas despesas, reparos de veículos, folhas de pagamento, diversas empresas que são do Simples Nacional, que prestam serviço para as empresas do lucro real, não podem ser consideradas para efeito de abatimento da base. Portanto, eu até fazendo um resumo muitas vezes para os clientes da Fradema, quando o lucro ultrapassa a 20%, não precisa nem fazer conta, lucro presumido. Quando o lucro é abaixo de 20%, eu estou falando em lucro líquido, é preciso fazer conta. Quando a margem de lucro é muito pequena, como um posto de combustível, uma farmácia, determinadas atividades são preponderantemente lucro real, porque as margens são pequenas. Bom, se as margens são pequenas, evidentemente o melhor caminho é o lucro real. E ainda mais que 90% dos produtos de um posto de combustível, 90 não, 95, 98, de um posto de combustível, de uma farmácia, já estão tributadas na fonte através do ST, do ICMS. Portanto, elas são muito pouco contribuintes de ICMS. O imposto a ser pago, muitas vezes, é apenas os impostos federais. Portanto, é preciso planejar. O momento é de muito pensamento das empresas nessa pandemia. É preciso pensar sobre os tributos, porque eles representam um peso muito grande. Somos sabedores que essa pandemia provocará por parte do governo a aceleração da reforma tributária, com uma possível diminuição da carga tributária rapidamente, porque as empresas não suportarão. Então, planejamento tributário, a forma de escolha do regime tributário e muito cuidado, porque para você não escolher a forma errada, conversando com o contador, conversando com a assessoria, para a gente poder ter uma boa orientação fiscal. Eu, de toda forma, agradeço a todos que me escutaram e fico muito feliz por estar podendo passar todas essas informações para vocês. Tenham todos uma boa tarde.